Vamos então iniciar o nosso exercício número 3, que tem um procedimento de trabalho muito semelhante àquele que foi o número 2, também para irmos ganhando alguma confiança na criação e na resolução destes modelos estruturais. Temos também aqui, mais uma vez, a função de geometria rede com a sugestão dos vãos a utilizar. Temos então 5 metros no primeiro vão, 3,5 metros no segundo vão, 4,20 metros no terceiro vão e 5 metros no quarto vão. Relativamente às alturas, temos uma altura de 3,5 metros, depois duas alturas de 3 metros e depois mais tarde iremos ter aqui esta zona da cobertura que iremos construir com funções de convergência de barras num ponto. Então, vamos iniciar o nosso exercício número 3. Para o efeito, vamos regressar ao tricalco, fazer fecheiro novo e criar o nosso exercício 03. E vamos então ao nosso enunciado. Voltar até inclusive atrás para ver aqui a malha sugerida. 5 metros, 3,5 metros, 4,20 metros e 5 metros. Então, geometria rede, vamos apagar a informação anterior. 5 metros, 3,5 metros, 4,20 metros e 5 metros. Relativamente às alturas, 3,5 metros e 2 vezes 3 metros. Vou só confirmar. Está correto. Então vamos lançar este pórtico bidimensional como ponto de partida para o nosso modelo. Aqui está uma vista axonométrica. A vista axonométrica, para rebater o plano, não dá, porque é uma vista axonométrica. Teria que rodar com a tecla Ctrl e com o rato. Então eu vou selecionar um plano vertical, paralelo a XY, clicando no nó. Passo a trabalhar num plano vertical e agora já consigo rebater o plano, colocá-lo em perspectiva e, portanto, facilita-me depois para visualizar aqui o pórtico rebatido, o plano rebatido. Ora bem, então o que é que temos de novo neste exercício? Temos aqui a necessidade de baixar, vamos aqui primeiro a esta chamada, de baixar estes dois pilares de 1 metro para baixo. Portanto, tínhamos ali 3,5 metros de pilar e agora este é para ficar com 4,5 metros. Então, é isso que vamos fazer. Utilizamos a função de geometria nó translação. Como veem, é uma das funções ou a função mais utilizada no programa. Okay? E eu vou chegar aqui e vou dizer que em Y eu quero baixar de 1 metro estes nós. E agora quero baixá-los mesmo, não quero cópias, quero deslocá-los. Então desativo aqui a opção de cópia. E com uma janela seleciono os dois nós. E reparem o que é que aconteceu. Vou recentrar aqui a imagem. E os pilares desceram 1 metro para baixo, ficaram uma cota diferente dos outros. Portanto, o primeiro passo do nosso exercício está resolvido. O segundo ponto do nosso exercício, a segunda chamada que aqui temos, é consolas de 1,20 metro. Então vamos fazer as consolas de 1,20 metro. Não é novidade, já fizemos há pouco, portanto geometria, mais uma vez nó, translação. A translação agora já não vai ser segundo Y, irá ser segundo X mais deste lado, 1,20 metro. Com cópia, porque estes nós são para ficar aqui, são para criar uma cópia deste nó a 1,20 metro. Copiar os pilares entre os nós não quero, quero é criar as barras, ou seja, quando fizer a translação, criar a viga. E então vou aqui a translação, abro uma janela envolvendo os três nós e cá está a viga com 1,20 metro. Do outro lado a mesma coisa, só que a direção da translação é para o lado negativo do eixo X, portanto é uma translação de menos 1,20 metro. E temos aqui as nossas consolas já definidas. Regressamos ao nosso enunciado e este aspecto da nossa geometria já está resolvido também. Agora temos aqui uma outra chamada de atenção de que há um desvio de 1 metro neste pilar e depois não existe continuidade nesse pilar para cima. Então vamos fazer exatamente esta situação. Ora bem, se nós repararmos bem, o que nós necessitamos é de fazer uma paralela a 1 metro.
então de certeza que o programa terá uma função para fazer essas paralelas. Ora, o que nós queremos é criar uma barra. Então vamos à função de geometria, barra, e ver que funções é que existem de paralelas. Existe paralela por um ponto, mas nós não temos ali um ponto de referência. Existe paralela à distância. Então é isto que eu preciso. Paralela à distância, indico a distância que é 1 metro, aceitar, e agora o botão esquerdo do rato seleciono um elemento que já existe, que é a barra. E com o botão direito dou o lado para o qual eu quero fazer o paralelismo. E como é um ponto do espaço, eu tenho que clicar com o botão direito do rato para dar esse lado. Vou carregar com o botão direito do rato e cá está a paralela criada. Ora, agora tenho de eliminar também estas duas barras, uma vez que elas deixam de existir. Então, o que eu quero é intervir sobre o elemento barra, portanto vou a geometria, barra, e procuro uma função para eliminar barras. Cá está. Clico aqui, clico ali e desaparecem as barras. Mas, ao eliminar esta barra, ficou aqui uma viga que tem ali um nó ao meio que não necessita de estar ali. Então dava-me jeito unir estas duas barras numa só. Então, mais uma vez, eu quero intervir sobre o elemento barra. Vou à geometria, vou ao elemento barra e cá está uma função para unir barras. Essa função funciona abrindo uma janela de seleção com o botão direito do rato e ele une logo a viga. Aqui em cima passava-se a mesma coisa. Reparem que o nó 18 escusa de estar ali. A barra 10 e 11 pode ser convertida numa única barra. Então, geometria barra, unir e abrir uma janela para selecionar aqui as duas vigas. Okay? Regressemos ao nosso enunciado. Portanto, já tínhamos resolvido aqui esta situação. Faltava-nos agora então criar aqui um pilar com 1 metro de altura, ali um pilar com 1 metro de altura e aqui pilares com 3 metros de altura. Okay? Então vamos fazer essa parte da nossa estrutura. Okay? Haveria duas maneiras de fazer. Poderia fazer translação de 1 metro, translação de 3 metros, translação de 1 metro, mas também posso levantar tudo 3 metros e depois baixar 1 metro, baixar 2 metros estes nós. Então vamos fazer este último caso. Geometria, nó, translação. Uma translação que vai ser realizada em Y, 3 metros para cima. Agora sim interessa-me copiar as vigas, levar as vigas atrás. E fazer a translação de todo o piso. Okay? No entanto, nós sabemos que este nó tem que vir aqui para baixo e aquele nó também tem que vir aqui para baixo porque este pilar só tem 1 metro de altura. Ora, se subiram 3 metros, agora tem que descer 2 metros para conseguirmos esse efeito. Então vou a geometria nó translação e digo que quero baixar aqueles nós de 2 metros e deslocá-los mesmo, não quero cá cópias. Então seleciono este nó, baixou, seleciono este nó, baixou. E reparem que já tenho aqui as vigas inclinadas. Voltemos ao nosso enunciado. Falta fazer aqui a comieira, que é um ponto de convergência destas barras que aqui estão. Seria o extend do AutoCAD. Okay? Estender estas barras até um ponto comum. Ora, no Tricalc, essa função chama-se geometria nó por interseção. Como veem ali no ícone, ele prolonga as barras até um ponto comum. Então eu clico nesta barra e ele prolonga-as até ao ponto comum. Já agora renumero a estrutura, já agora reordeno sequencialmente toda a estrutura e aqui temos o nosso modelo geométrico. Vou só conferir se não nos escapou nada, penso que não. A nível de geometria temos aqui tudo introduzido. Falta-nos agora definir aqui as chapatas, os lintéis de fundação e as cargas sobre as vigas. Então vamos à questão da geometria ainda, introduzir as nossas chapatas. Posso chegar então aqui ao menu de geometria, procurar o elemento de sapata e cá está introduzido isolado. Posso inclusive abrir uma janela que envolva toda a estrutura porque ele reconhece onde é que estão os apoios
Cá estão os apoios, a simbologia dos apoios, em que os triângulos representam o impedimento ao deslocamento em Y, Z e X, e os retângulos a rotação também em X, Y e Z. Portanto, um encastramento perfeito aqui definido. E também podíamos agora introduzir as nossas vigas de equilíbrio, os nossos quintéis de fundação, entre estes dois que estão à mesma cota e entre estas três sapatas que também estão à mesma cota, uma vez que as vigas de equilíbrio convém estarem na horizontal para servirem exatamente como vigas de equilíbrio. Tínhamos também a possibilidade de modificar os apoios caso quiséssemos. Portanto, podíamos trabalhar com apoios diferentes do encastramento perfeito. Bastaria vir aqui a molas e definir as constantes de rigidez ao deslocamento e à rotação em cada um dos nós, se pretendêssemos mudar o tipo de apoio. Ora, a nível de geometria temos tudo definido. Vamos para a parte das cargas e depois para a parte das secções. Ora bem, então ao nível das cargas, o que nós temos no nosso enunciado são cargas de 30 kN/m nos pisos que aqui estão representados. Então é isso que nós vamos fazer. Vou rebater aqui o plano, vou fazer ações, definir. É uma carga contínua sobre barras, portanto contínua em barras. Vou clicar no botão que me dá acesso às características da carga. Cá está 30 kN, o vetor de atuação, vertical, e a hipótese de carga, neste caso, carga permanente. Abro uma janela que envolva a totalidade dos pisos. Eu não tenho a certeza se as consolas também têm essa carga, portanto estou a fazer sem incluir as consolas, e realmente não tem, portanto não se aplica essa carga nas consolas. E deixar aqui então esses 30 kN por metro linear atribuídos a todas estas vigas que aqui estão representadas. E a nível de cargas não temos mais carga nenhuma. Temos agora sim as vigas e as diagonais com 3,40 m. Okay? E depois temos todos os meus pilares com 3,50 m, exceto este que aqui está de 25 por 25 e exceto aquele que ali está de 30 por 30. Okay? Portanto, há aqui umas particularidades nas secções atribuídas. As consolas também têm a secção de 25 por 25. Ora bem, vamos então começar por atribuir secções 30 por 50 a todos os pilares. Secções, definir, 30, x minúsculo 50, atribuir a este pilar, a este, a este, a este e a este. Vou inclusive pedir agora para representar aqui já a renderização para vermos o modelo sólido dos pilares que já têm a secção atribuída. Este pilar tinha uma secção diferente, é uma secção de 25 por 25 e aquele ali em cima uma de 30 por 30. São os que têm secções diferentes. Então, vamos aqui a secções, definir 30 por 30 para este que aqui está e 25 por 25 para este que aqui está. Relativamente às vigas, tínhamos vigas de 30 por 40. Portanto, vamos aqui colocar 30 por 40, atribuir às vigas do piso e às nossas diagonais. As consolas tinham uma secção de 25 por 25. Vamos atribuir então essa secção. E portanto temos aqui introduzido, aliás, o nosso pórtico, a nossa estrutura, com as secções que estavam dadas aqui no nosso enunciado. Como referido, e como feito anteriormente, vou aqui renumerar a estrutura, reordenar e verificar a geometria a ver se está tudo correto. Vamos fazer aceitar e geometria correta, portanto, fizemos este exercício também sem grandes problemas a nível de modelação geométrica. Ora, para fazer agora o cálculo automático, antes de o fazer e porque eu quero que as vigas venham armadas como vigas contínuas, vou mais uma vez
gerar aquilo que o programa designa internamente como pórtico, através da função de pórticos automáticos. E, portanto, agora na janela já aparece aqui o pórtico A. Se quisermos mudar o nome, podíamos vir aqui e mudar o nome desse pórtico. Há aqui funções que permitiriam fazer essa modificação de nome. Também podíamos dar nomes às barras. Isto é uma à parte ao exercício, mas podíamos chegar aqui e pedir para dar um nome automático em função de uma quadrícula de alinhamentos e termos então nomes atribuídos. Vou ativar aqui geometria barra desenhar o nome. Temos aqui então pilar B1, pilar D1, pilar E1, considerou um alinhamento, e depois o A, B, C, D, E, F, portanto os alinhamentos na outra direção. Mas, portanto, tirando esta à parte, seria agora tempo de pedir para o programa fazer o cálculo automático da estrutura. Eu vou modificar aqui algumas opções de armaduras para que não fiquem iguais ao que temos estado a utilizar até agora. Vou aqui colocar valores de 12. E nos estribos vou aqui colocar só estribos de 8, por exemplo, quer para pilares, quer para vigas. Vou meter múltiplos de 5 espaçamentos sempre. Okay. E permitir estribos duplos se assim for necessário. Okay. Mas havia aqui as flechas, também não vou estar a limitar estas flechas todas. A fendilhação, comprovação à torção nas vigas, comprovação à torção nos pilares. Portanto, poderia vir aqui e fazer as modificações que entendesse. Okay. E vou então pedir para fazer agora o cálculo automático da estrutura. E, portanto, cálculo de esforços terminado, a armadura do pórtico e já a tabela global de fabricação. Portanto, já fundações também calculadas, vigas de equilíbrio, já tudo terminado. Ora bem, tínhamos aqui vários erros a nível de armaduras de barras. Podíamos até vir aqui a cálculo, armadura de barras e pedir para listar os erros. E, portanto, os problemas que nós tínhamos era de fissuração e de resistência em planta, largura insuficiente. Okay. Tenho aqui uma viga de 25 por 25, são ali as consolas. Okay. E, portanto, teríamos que fazer o acerto destas secções. De qualquer modo, se eu quisesse ter uma ideia do comportamento da estrutura, podia pedir desde já o gráfico de momentos fletores em Z. Vejam, este vão aqui tem uma carga igual aos outros, mas tem o dobro do vão. Nota-se logo isso em termos de momentos fletores. Ali a zona do apoio indireto também. A alteração do gráfico de momentos ali devido à entrada daquele pilar. Podemos também pedir o gráfico de deslocamentos da estrutura. Okay? 0,1 deslocamento máximo, não está mal. E o deslocamento máximo é exatamente no apoio indireto. Os apoios indiretos trabalham sempre mal, como a gente já sabe ou não, trabalham tão bem como as outras situações. Podia também pedir o gráfico de esforços axiais, como fizemos há pouco, e portanto cá está o andamento do gráfico de esforços axiais. Normal, nada de especial a assinalar. Voltar ao gráfico de geometria, botão direito do rato e voltar ao gráfico de geometria. E se eu quisesse, podia agora também aqui nos filtros de visualização pedir para ver as armaduras de montagem dos pilares e das chapatas e comprovar, por exemplo, ao nível dos pilares, uma situação interessante. Vou fazer aqui um zoom sobre o estreitamento do pilar e vejam, portanto, ele faz ali aquela modelação também desse mesmo estreitamento do pilar. Portanto, cá está o andamento das armaduras. Também as armaduras dos sapatas aqui já representadas no nosso modelo. Se quiséssemos observar os desenhos das armaduras dos pórticos,
Portanto, cá está. Vou colocar uma vista um bocadinho mais usual, digamos, visualização um bocadinho mais usual. Armadura superior para cima, armadura inferior para baixo, os cortes das vigas ali e as secções dos pilares com as suas armaduras aqui. E portanto, se formos andando aqui nos pórticos, vamos visualizando que existem vários problemas de fissuração que teriam que ser resolvidos. E depois acabamos por chegar às vigas inclinadas também aqui com a sua representação de armaduras. Estas passam, não têm problemas. E chegamos assim ao final dos nossos pórticos. Se quiséssemos ver o quadro de pilares, também podíamos vir aqui a resultados, armaduras, quadro de pilares, e cá está o andamento do quadro de pilares, desde a cota de fundação 4,5 até a cota de 3 metros, e depois o andamento dos pilares por aqui acima. Já agora podíamos aqui peritar este pilar, aproveitamento de 24%, mais uma vez um sobredimensionamento, e este aqui, um aproveitamento também de 24%, mais uma vez um sobredimensionamento. Não é o objetivo deste exercício, mas já agora vamos aproveitar para fazer um pré-dimensionamento automático da estrutura. Okay? E reparem o que é que aconteceu em termos de secções. Passou quase tudo para 25 por 25, exceto aquela viga ali, tem que ser 35 por 40, que depois também afeta ali aquelas para 25 por 30. Okay? Ora bem, portanto, foi sugerido isto pelo programa e vamos aceitar o pré-dimensionamento realizado pelo programa e ver o que é que acontece em termos de aproveitamento, por exemplo, nos pilares, nas armaduras dos pilares. Okay? Vamos calcular a tabela global de fabricação. Diminuiu bastante o número de erros nas vigas. Okay? E se nós pedíssemos para ver o quadro de pilares, tal e qual como fizemos há pouco, as secções são muito mais pequenas, 25 por 25. Eu até vou diminuir os textos para se ver um bocadinho melhor o corte da secção. Não assim ainda tão grandes, vou diminuir aqui mais ainda o tamanho dos textos. Agora exagerei um bocadinho, a secção está um bocadinho alta, grande aliás. Mas portanto, como eu disse, se nós fôssemos agora peritar as armaduras dos pilares, se fôssemos peritar este pilar, reparem que tínhamos 94% de aproveitamento da resistência do pilar. Já tínhamos aqui um pré-dimensionamento e um dimensionamento corretamente feito. Okay? Portanto, esta função de pré-dimensionamento automático é muito boa, principalmente para países onde não haja necessidade de introdução da ação sísmica. Funciona bastante bem. Okay? Reparem que andamos sempre 75, 90, 93. Só aquele pilar que estava sozinho é que não tinha um aproveitamento tão grande. Okay? De referir também que eu não deixei o programa ir abaixo da secção de 25 por 25. Se calhar em alguns casos até com uma secção inferior passaria. De referir também que o programa, caso necessite, muda a secção ao longo do pilar. Poderia começar com 20 por 20, 25 por 25, 25 por 30, 30 por 30, portanto podia ir mudando a secção, uma vez que nada o impede de fazer isso. Portanto, aqui só para mostrar como é que funciona a função de pré-dimensionamento automático e os resultados que se consegue-se logo arbitrar boas secções para um bom pré-dimensionamento e para o cálculo posterior. Relativamente aos erros, já eram só 6 e, portanto, armadura de barras, listar erros, se viéssemos aqui ver os erros, já só eram 6 elementos que tinham erros. Se eu os selecionasse e colocasse aqui, tem tudo a ver com a viga cá de cima. E com o apoio indireto. Portanto, quando a concepção estrutural não é boa, temos que reforçar determinadas zonas. Esta zona tinha que ser tratada, tinha que subir aqui a secção para resolver isto, e esta zona aqui também tinha que ser tratada para se resolver os problemas que tínhamos, devido ao vão excessivo que havia. Aqui um vão de cerca de 10 metros, ou se calhar mais do que isso. Ok? Ora bem, temos assim terminado o nosso exercício número 3.
Vamos ver a nível de questões se existem algumas questões que estejam por responder no chat. Não existe. E vamos regressar então ao nosso guia, ao nosso PowerPoint do nosso curso, para vermos então o enunciado, aquilo que tivemos a fazer, okay? E para vermos exatamente os resultados, tal e qual como tivemos a analisá-los no programa. Lá está a maior deformada no apoio indireto, 0,1 centímetros, e ali também a descontinuidade do gráfico de momentos pelo apoio indireto que ali está e o exageradíssimo gráfico de momentos fletores, exageradíssimo porque o vão também é exagerado, aqui para esta viga e que afeta depois também as armaduras das vigas adjacentes.